Bem-vindo ao canal Luz e Verdade. A mulher perseguida. Centenas de pessoas assistiam à campanha evangelística naquela noite quando, subitamente, uma mulher foi possuída pelo demônio. Os urros que ela dava eram apavorantes. A multidão aterrorizada olhava para mim, enquanto algumas pessoas tentavam segurar a mulher sem sucesso. Sua força era descomunal. Em um determinado momento, ela jogou todos que a seguravam para os lados, levantando um enorme banco, atirou na minha direção. Tive que me esquivar para não ser atingido. Depois, com os olhos vermelhos como sangue, ela começou a se aproximar de mim, rastejando e gritando: "Eu vou matar você. Nunca lhe fiz nada, mas você vive me perseguindo." Ao longo da vida, tenho visto muitas vezes pessoas serem possuídas pelo demônio. É uma situação deprimente. Dói ver seres humanos completamente dominados pelas forças do mal. Mas, como sabemos, estamos em uma guerra que começou no céu e se transferiu para a terra. E nessa guerra, como veremos a seguir, o inimigo utiliza seus agentes e instrumentos para levar adiante sua maligna obra de destruição. Na verdade, Satanás quem persegue o povo de Deus, tentando desviá-lo da verdadeira adoração e da obediência às Escrituras. A mulher e o dragão. Em Apocalipse 12, encontramos profetizada mais uma cena dessa guerra. Viu-se grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se, também, outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e, nas cabeças, 7 diademas. A mulher perseguida. Quem é essa mulher? O que ela simboliza? De onde vem o dragão e o que ele quer? O relato bíblico continua dizendo que o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. Apocalipse 12, 4, 5. Para entender essa profecia, precisamos retornar ao jardim do Éden. Naquela ocasião, estavam presentes o primeiro casal de seres humanos, a serpente que os enganara. Deus disse à serpente: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Gênesis 3,15. Essa é a primeira profecia bíblica. O mencionar a mulher nesse versículo, Deus não estava se referindo unicamente à mulher como ser humano, mas também ao seu povo neste mundo. Na Bíblia, a Igreja de Deus é comparada a uma mulher pura que espera pelo noivo. Mas também, a Igreja de Deus é comparada a uma mulher pura que espera pelo noivo. 2 Coríntios 11, 2. Esse simbolismo é confirmado no Apocalipse. Uma mulher pura, vestida de sol, é símbolo da Igreja de Deus. Apocalipse 12, 1. E uma mulher prostituta, vestida de vermelho, simboliza a igreja que pertence ao inimigo. Apocalipse 17, 1, 5. São 2 comandantes com seus respectivos exércitos. Assim, ao falar sobre o conflito entre a serpente e a mulher em Gênesis 3, Deus estava profetizando a luta dos séculos entre o diabo e Jesus, entre os seguidores do inimigo e seu povo. O ataque do dragão ao filho. Ainda no capítulo 12, vemos outro aspecto da luta entre Satanás e o povo de Deus. A mulher está grávida, a ponto de dar à luz um filho homem, que há de governar todas as nações. Este, sem dúvida alguma, é Jesus, o Salvador do mundo. O profeta Isaías havia dito sobre ele muitos séculos antes. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. O salmista Davi o identifica quando diz que ele dominará as nações com vara de ferro. Salmo 2:7-9. Como também é revelado no Apocalipse. A profecia afirma ainda que a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, tentaria destruir o filho logo que ele nascesse. Não é preciso conhecer muito de história para saber que Herodes decretou a morte de todas as crianças judias na época do nascimento de Jesus. Quem estava por trás desse decreto? Você percebe mais uma vez a astúcia do inimigo. Ele não se mostra como é. Ele usa as pessoas, esconde-se atrás delas. Satanás as domina e as leva a cumprir seus propósitos escusos, fugindo para o deserto. Apocalipse 12 continua apresentando a luta entre a Igreja de Deus e o dragão. A mulher, porém,
fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa profecia fala de perseguição. O dragão perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas o povo de Deus foi perseguido. Os registros históricos provam que sim. Eles indicam um período escuro da humanidade. Uma época em que se tentou dominar a consciência das pessoas. Perseguiu-se por causa da fé. A igreja e o Estado se uniram e, consequentemente, os costumes pagãos que a palavra de Deus condenava começaram a entrar no seio da igreja. A profecia, porém, indicava que a verdadeira igreja de Deus seria perseguida, e por isso fugiria para o deserto, por um período de 1260 dias. Vimos antes que, profeticamente, um dia equivale a um ano. Ezequiel 4:6 e Números 14:34. O que significa que a igreja verdadeira se esconderia no deserto por um período de 1260 anos. Durante esse tempo, as pessoas que insistiram em obedecer somente à Bíblia foram perseguidas. Esse período está registrado na Bíblia de várias maneiras. Em Apocalipse 11, 13, 12, 6, é feita menção a 1260 dias. Em Apocalipse 11, 2 e 13, 5 são mencionados 42 meses que, multiplicados pelos 30 dias do mês no calendário bíblico, resultam também em 1260 dias. Em Daniel 7, 25, 12, 7 e Apocalipse 12, 14 é mencionada a expressão tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, que, na verdade, equivalem a 3 anos e meio. 3 anos e meio multiplicados pelos 12 meses do ano resultam em 42 meses, que, multiplicados pelos 30 dias de cada mês, resultam outra vez em 1260 dias. A mulher perseguida 33 esses versículos apresentam o mesmo cenário profético, um poder usurpador que usa o nome de Deus para perseguir a verdadeira igreja. Acendem-se as fogueiras. Por incrível que pareça, há na história um período de exatamente 1260 anos de perseguição religiosa, que começou no ano 538, com a efetivação do Edito de Justiniano. Foi o imperador Justiniano quem, depois de derrotar os ostrogodos, decretou que o bispo de Roma teria a preeminência sobre os bispos das outras cidades, pelo fato de Roma ser a capital do império e dominar o mundo político daqueles dias. Esse período abrange os anos em que a igreja perseguiu aqueles que se negavam a lhe obedecer cegamente. Naquela época, a igreja utilizou um instrumento chamado Inquisição e tentou impedir que qualquer pessoa estudasse a Bíblia. Isso para que ninguém percebesse os erros que foram transferidos do paganismo para o cristianismo daqueles dias. Ler e defender verdades bíblicas era considerado heresia, e a pena para os hereges era fogueira. A Inquisição também previa a confissão de delitos sob suplícios terríveis. Esse período de perseguição terminou em 1798, quando o general Berthier levou preso Pio VI, o líder religioso da igreja. Acompanhe o seguinte raciocínio. Tempos metade de um tempo igual a 42 meses igual a 1260 dias proféticos anos, de 538 DC a 1798 depois de Cristo. Perceba, mais uma vez, o método do inimigo. Ele persegue a Igreja de Deus, mas não se identifica como perseguidor. Pelo contrário, o poder que persegue denomina a si mesmo Igreja de Deus, enquanto reclama adoração e obediência para si, e não para Deus e sua palavra. O remanescente fiel. A profecia de Apocalipse 12 afirma que a verdadeira Igreja de Deus, embora perseguida, sobreviveria e teria um remanescente em nossos dias, o qual o demônio odeia e continua perseguindo. É um remanescente que se caracteriza por duas particularidades expressas no Apocalipse. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Essas características se repetem em Apocalipse 14, 12, ao citar a perseverança dos santos. Veja o que esse texto diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus declara, sem meias palavras, que ele tem uma igreja e que ela apresenta duas características distintivas. A fé de Jesus e a obediência aos seus mandamentos exatamente como a Bíblia os registra. Qual é a igreja? Características são importantes para identificar pessoas. Em certa ocasião, fui ao encontro de alguém que não conhecia. Ele é alto, disseram-me. Usa barba e tem uma pinta grande na testa.
Com essas características, não era possível me confundir. Quando os passageiros começaram a sair, fui conferindo as características. Havia algumas pessoas altas, mas não usavam barba. Outras usavam barba, mas não eram altas. Até que, finalmente, saiu o homem alto, de barba e com a pinta na testa. Foi fácil reconhecê-lo. Deus sabia que hoje o ser humano andaria confuso diante de tantas igrejas e religiões. Todas pretendem ser a igreja de Deus. Algumas, mais benevolentes ainda, defendem a ideia de que todas as igrejas conduzem a Deus. É muito fácil tomar posições radicais em diferentes aspectos da vida, embora seja pouco prudente fazê-lo. No entanto, quando se trata de vida ou morte e existe um inimigo que usará qualquer método para enganar o ser humano, vale a pena dar uma olhada no que o apóstolo Pedro escreveu assim: temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro. 2 Pedro 1,19. Se prestarmos atenção ao que diz a Bíblia, perceberemos que ela afirma de modo contundente que Deus tem uma igreja que conserva duas características. Ela crê em Jesus e guarda os mandamentos de Deus. O dever de toda pessoa sincera é, por meio do estudo cuidadoso da palavra de Deus, encontrar essa igreja e se preparar para viver em paz hoje e por toda a eternidade.